Como voltar da morte e ter a sua vida transformada? Hoje eu vou contar o caso de 3 pessoas que foram declaradas mortas e nisso saíram do próprio corpo e tiveram informações fantásticas de um pouco do que existe na vida após a morte. Elas passaram pela chamada EQM, ou experiência de quase morte. E dessas 3 pessoas, temos 2 americanos e uma brasileira. E se você ficar até o final, você vai se surpreender, porque as informações trazidas são espetaculares. E o primeiro caso de hoje é de uma americana chamada Bonnie, que em 2019 passou pela seguinte experiência. Sou enfermeira registrada e trabalhei num turno de 12 horas naquela noite. 2 meses antes, havia sido tratada contra a gripe. E imediatamente meus olhos ficaram dilatados bilateralmente. Depois ganhei peso excessivo antes da experiência acontecer. E me lembro de dizer ao meu filho para, por favor, ligar para a emergência no 911 depois de eu ter usado toda a minha medicação contra a asma. Só que a partir de então, não tenho mais memórias até acordar na UTI 2 dias depois. Bem, eu posso dizer que em 8 de fevereiro de 2019 eu parei de respirar. Eu não tinha pulso, não respirava e fiquei sem oxigênio até a chegada dos técnicos da emergência médica. Eles conseguiram fazer meu pulso voltar e bater em cerca de 20 a 30 minutos. Durante aqueles 2 dias, não tive recordações. Tudo que eu podia ver era um disco preto, como aqueles discos antigos de plástico de 45 rotações, que, até certo ponto, representava a minha vida. Só que mais tarde, eu fui para o céu. Só quando os níveis de oxigênio aumentaram, que eu pude começar a me lembrar de tudo aquilo novamente. E eu estava discutindo com aqueles seres que viviam do outro lado, lhes dizendo que eu era uma boa pessoa e eu era muito espiritualizada, e que eu deveria ter passado por um túnel, por uma luz, por ter visto seres falecidos e também anjos. Só que eu não tive nenhuma dessas ocorrências na minha experiência de quase morte, que é semelhante àquelas que lemos quando ouvimos outras pessoas narrando ou mesmo em documentários. Os seres do outro lado se comunicavam comigo e disseram que a razão pela qual eu não tinha memórias completas era porque os meus níveis de oxigênio estavam totalmente esgotados. E isso ocorreu porque a asma, a insuficiência respiratória e o infarto do miocárdio tiraram cada vez mais oxigênio da minha vida e dos meus tecidos. Eles me deram a equação: tempo na Terra mais oxigênio igual a memória. E eu, naquele momento, não tinha memórias. Só que então, uma vez que eu acordei e fui oxigenada fisicamente falando, minhas memórias começaram e todas vieram quando eu estava em uma piscina de purificação. A piscina parecia com vulcões, lava vermelha e cérebros humanos sendo mexidos. E eu me perguntei: estou no inferno? E eles me responderam: não, essa é uma piscina de purificação, onde a negatividade nos pensamentos é retirada. Você não pode prosseguir mais sem ser tornada completa. Retornamos à piscina de purificação várias vezes para que eu pudesse ascender e me elevar. Quando a primeira purificação terminou, fomos à Terra e fui mostrada as cores magníficas e também a composição iônica da Terra, do nosso planeta, com a física quântica incluída em tudo isso. E posso dizer e afirmar que foi incrível. Então voltei para ser purificada novamente. Em seguida, vi as relíquias e monumentos terrestres. Fui ao Egito, Peru, nas pirâmides, hieróglifos, pedras e até na Suméria. Depois, voltei à piscina de purificação pela 3ª vez. Só que dessa vez, fomos para os céus. Fomos para as Pleiades e também fomos para o espaço, no cinturão de Órion. E lá eu disse: por favor, vamos ficar na Via Láctea. Mas nós não ficamos na nossa galáxia. Nós fomos até o perímetro. Nós fomos até o extremo do universo. E lá
eu observei os, entre aspas, deuses criarem uma nova nebulosa. Foi absolutamente extraordinário. As cores não eram nada do que eu já tinha visto na vida humana. Os padrões eram do código de Fibonacci, que mantinham todo o nosso universo coeso. E eu pude entender tudo isso. Os padrões interessantes estavam crescendo mais rápido do que a minha consciência podia compreender. E eu tinha que desviar o olhar frequentemente. Enfim, esta é a base da minha morte. Não da minha, entre aspas, quase morte, mas da minha partida da nossa existência. Enquanto eu era uma paciente localizada na UTI, em 9 de fevereiro de 2019, vi tantas visões constantes. Haviam tantas percepções visuais que eu estava até cansada de senti-las, pois elas não paravam. E as visões continuaram por muitos dias. E elas eram extremamente precisas, como cartas estelares com códigos binários. Eu vi a Terra, eu vi prótons e nêutrons, e eu vi monumentos diversos. Vi seres estrangeiros que chamaríamos de alienígenas, que não eram da Terra. Eles eram, na verdade, nossos, entre aspas, deuses. E eu fiquei sem oxigênio por um certo tempo, e meu cérebro estava desorganizado com pensamentos estranhos e lentos. Só que, no entanto, as visões fora do meu corpo eram extremamente claras, precisas e exatas, embora não fossem corretas no sentido humano, mas eu sabia da profundidade que elas significavam. E as mensagens que esses seres me passaram ao final da minha experiência foram as seguintes: nós não estamos sozinhos nesse imenso universo. Todos nós estamos conectados. Também me disseram: o amor é a única cola viável. Não podemos mantermos sem os seus efeitos. E a terceira mensagem passada foi: nunca se esqueça de tudo que você viveu. E embora todos tenhamos diferentes deuses aqui e sejamos de diferentes DNAs, nós somos mestres do talento, da inteligência e de presenças inacreditáveis. Eu penso que nós fomos criados e projetados por esses seres superiores. O que Jesus significa? Não sei. Talvez seja algo muito maior do que a manipulação da Bíblia. Isso mostra a tentativa humana de controlar a humanidade com regras, leis e tolices imaginárias destinadas a colocar medo em todos nós. Experiência magnífica. Eu vou comentar sobre ela no final. Vamos passar então agora para a segunda experiência, o segundo relato real de hoje, de um americano, um homem chamado Scott, que também em 2019 teve a sua experiência. E o Scott começa o seu depoimento da seguinte forma: lembro-me das 4 horas que levaram para me levar para a cirurgia. Minha esposa disse que eu estava com uma dor excruciante, mas eu não me lembro de sentir nenhuma dor. Lembro-me de dizer a ela que eu não sentia mais minhas pernas e depois que eu não sentia mais meu braço esquerdo. Eu sabia, realisticamente, que eu estava morrendo. Lembro-me de assinar meu próprio formulário de consentimento e finalmente fui levado para a sala cirúrgica. Só que então eu deixei o reino terrestre e entrei em uma realidade alternativa. Nisso, eu vi uma lagoa cercada por plantas bonitas. Tudo ali era macio ao toque. E havia também 4 ou 5 entidades presentes. Só que para mim, eu não conseguia vê-las. Eu apenas sentia as suas energias. Elas me asseguraram que tudo ficaria bem e que eu poderia ir embora a qualquer momento que eu quisesse. E me disseram que aquele lugar era feito para mim, especialmente, e continha todo o amor incondicional que eu tinha pelos outros e que os outros também tinham por mim. Eu deixei aquele lugar uma vez e depois acabei retornando. E eu acabei perguntando porque tudo ali era macio
e me disseram que a energia que une a matéria aqui é a energia do amor absoluto. Nisso eu deitei-me no, entre aspas, chão, e aquela energia me abraçou, e o poder profundo de cura do amor incondicional me curou. Quando saí e voltei, me lembro de passar por véus ou lençóis de algum tipo de energia. E eu saí porque não sou do tipo que confia, para ter certeza de que realmente eu poderia voltar ao meu corpo quando eu quisesse. Só que nisso, eu voltei ao corpo físico durante a cirurgia. E me desculpe, mas eu não me lembro muito daquele momento. Eu voltei novamente, através dos véus de energia, mas não foi imediatamente. Demorou um pouco até cruzar todo aquele processo energético. Sendo tudo macio, afundei nas plantas e também no solo. Foi como se eu estivesse afundando na lama, mas não parecia nojento. A energia de todo lugar era curativa, mas quando eu estava no chão, estava diretamente conectado a ela e sabia que iria ser curado. Eu estava tão relaxado e eu estava tão em paz. Eu me agarrei a esse sentimento e posso dizer que de alguma forma eu volto lá enquanto eu medito. E de alguma forma, acredito que eu ainda posso usar essa energia para curar tanto a mim quanto a outras pessoas. É como se a frequência daquele amor total pudesse realmente fazer mudanças físicas em nós em um nível tanto molecular a ponto de consertar as coisas da maneira correta. Simplesmente, eu percebi que eu estava de volta ao meu corpo. Eu realmente não via o meu corpo com clareza. Era como um senso de direção, que era da onde eu estava vindo. E eu me lembro de ter tido uma outra vaga lembrança, de ter visto uma sala de cirurgia totalmente caótica. Só que os véus pelos quais eu passei, cada um mudou a realidade de alguma forma, e todos eles juntos alteraram a realidade para criar a existência de cura da onde eu estava vindo, daquela energia terapêutica. Um dos médicos da equipe que trabalhou em mim veio me ver uma vez que eu estava alerta. O médico estava muito nervoso perto de mim e disse que se sentia na presença de um santo, porque eu deveria estar morto e ninguém no hospital conseguiu explicar como eu sobrevivi. Na cirurgia, eu tive uma dissecção do arco aórtico que rompeu no meu peito. E durante o reparo da aorta, meu cérebro foi completamente drenado de sangue e preenchido com fluido criogênico. Eles usaram uma nova técnica que é recomendada por no máximo de 60 a 90 minutos. Só que, no entanto, o meu cérebro ficou congelado por 100 minutos e eu sofri 10 coágulos cerebrais e tive um derrame em algum momento durante a cirurgia. Todo o meu lobo frontal era um hematoma contínuo. Após uma tomografia cerebral completa, o médico me perguntou como eu estava indo, e eu disse a ele que estava em casa após o hospital e começando a fazer muitas coisas. O médico me informou que pessoas com tanto dano cerebral quanto eu não saíam mais da própria cama. No entanto, eu me sentia bem, exceto por alguns pequenos episódios de tontura. Já se passaram 5 meses quando eu relato a minha experiência e posso dizer que eu já consigo correr por 19 quilômetros. Ainda estou um pouco emocionado, mas estou indo muito bem de um modo geral. Sinto que ganhei grande compreensão da natureza e do universo, sem contar da vida e também do meu próprio propósito. Eu passei a acreditar que o amor incondicional é uma parte do que mantém a realidade unida e que também ela é a fonte de toda a cura. Olha só, um segundo relato falando de processo de cura e de terapia. E sim, isso é possível, eu vou explicar mais tarde. Antes, vamos passar para o terceiro e último relato de hoje,
que é de uma brasileira chamada Ana Carolina, identificada apenas com o sobrenome T, começa com a letra T, ela não quis identificar. E ela, foi mais uma anônima que passou o seu depoimento para cientistas que estudam a experiência de quase morte. A Ana Carolina começa o seu relato da seguinte maneira: o telefone do anestesista começou a tocar. Atenda o celular, atenda o celular. Ele saiu da sala para atender, quando não deveria ter saído. Para mim, o bebê parecia pesado na barriga, e eu soube depois disso que isso era um sinal de que o fluxo sanguíneo estava cortado na veia cava. E naquele momento, eu comecei a me sentir muito mal. E foi exatamente como nas minhas outras 3 gestações. Mas o anestesista, nas outras ocasiões, fez uma manobra que me aliviou durante o procedimento. Como o anestesista não estava na sala, tentei falar com a enfermeira que estava ao meu lado esquerdo. Olhei para ela e tentei explicar o que eu estava sentindo. Só que de repente, ela começou a gritar: "Mamãe, abra os olhos, abra os olhos." E eu fiquei surpresa, pensando comigo mesma: peraí, meus olhos estão abertos. Eu estou olhando para a enfermeira. Só que nesse momento, eu senti meu espírito se deslocando para trás, como se meu rosto fosse apenas uma máscara. E ainda assim, eu ouvi tudo o que estava acontecendo na sala. Havia um som contínuo e agudo que chamou muito a minha atenção. Senti que virei meu rosto um pouco para a esquerda e vi que o som vinha do monitor que marcava os sinais vitais. E nesse momento, o meu espírito se desligou totalmente do meu corpo físico. Eu estava lá, de pé, ao lado da cama, observando os médicos e enfermeiras trabalhando nervosamente. Ouvi passos pesados e rápidos, vindos de fora da sala. Meu espírito ficou paralelo ao meu corpo, mas continuei ouvindo o que estava acontecendo na sala. O anestesiologista entrou, começou a xingar e ficou muito nervoso. Ele ordenou à enfermeira, que costumava estar ao meu lado, que administrasse 5 miligramas de efedrina. E a enfermeira gritou de volta: "Eu não posso fazer isso." E o anestesiologista respondeu: "Dê isso tudo agora." E nesse momento, me encontrei deitado em uma cama branca com grade de hospital. E nesse lugar, diferente do meu corpo físico, eu senti uma paz indescritivelmente calma, quase como uma ausência de sentimentos. E eu olhei mais atentamente para aquele ambiente, que não era humano nem físico, e vi à distância muitas pessoas vestidas de branco, agrupadas em um lugar muito claro, e parecia que aqueles seres estavam em uma espécie de reunião. Mas ninguém me via e não havia ninguém perto de mim. E eu sabia no meu íntimo que eu não deveria estar lá. Nisso, ouvi meu bebê chorando e senti um puxão forte vindo nas minhas costas, como se estivesse me encaixando em algo. E parecia que eu estava descendo muito rapidamente. Inclinei-me quase pela ponta da cabeça, como se estivesse descendo uma montanha russa de cabeça para baixo. Então, eu me reencaixei ao meu corpo humano. Senti uma queimação muito forte vindo pelas minhas pernas até chegar à minha cabeça. E então, eu estava de volta. Então ouvi o médico ou a enfermeira que estava com o meu bebê perguntando ao obstetra se podia trazer o bebê para me ver. E ela respondeu: ainda não. Todos saíram da sala e foram para outro parto. O obstetra ficou lá me costurando. Ele terminou, juntou algumas toalhas e jogou para mim. E nisso fiquei ali, naquela sala fria, sozinha, nua e imóvel. O relógio estava apontado na minha direção. E depois de algum tempo, a primeira enfermeira passou por mim e perguntou com preocupação: "O que você ainda está fazendo aqui sozinha?" Nisso, ela me levou para a sala de recuperação e nada mais foi dito para mim. Mais tarde, no quarto,
Fiz amizade com a menina que estava compartilhando o quarto comigo. Ela teve o bebê depois que eu tive o meu. Ela me contou animadamente que durante o parto dela, os médicos falaram sobre outro parto em que a mãe morreu e voltou de volta à vida. Deixei ela terminar a frase e disse: "O que você está falando é justamente a minha história." 3 relatos incríveis e olha só, os 2 primeiros relatos falam do quê? De processos terapêuticos, porque sim, existem dimensões, quer dizer, realidades além da dimensão humana e física, onde existem ambientes preparados, otimizados para tratar pessoas que precisam ser curadas. Há muitas descrições, alguns falam de lagoas, rios, piscinas ou mesmo bolhas de energia. Quando a pessoa entra dentro daquilo, ela sente uma energia poderosa, revigorando e trazendo uma paz e também um processo curativo absolutamente desconhecido pela ciência e pela medicina atual. Isso não é balela, isso é fato. Já contei aqui no canal diversos relatos de pessoas que foram para dimensões semelhantes. Agora, por que alguns vão e outros não? Aí depende das questões pessoais. Alguns merecem, outros não. Ou, para algumas condições, é uma necessidade evolutiva. Ou seja, os amparadores, ou seja, os seres de luz, os guias, os mentores, esses seres benfeitores, dependendo do caso, levam você ou levam uma pessoa para aquela condição específica para ser curada ou ser purificada, como foi colocado. E veja, em um dos relatos ali a pessoa sentiu como se o próprio solo fosse abraçando e dando energias terapêuticas curativas e ela sabia que ela voltaria e ela seria curada. Quantos relatos como esse que eu li aqui para vocês hoje, de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, ó, essa pessoa morreu, foi dada a hora e de repente a pessoa volta. E o que é melhor, volta sem sequela. Às vezes uma coisinha pequena ou outra, mas nada grave. E a pessoa segue a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é milagroso? Não. São dimensões formadas para fazer isso. Porque a energia pode curar, a energia pode ser tóxica. Olha o exemplo ali, se não me engano, do Scott, que falou que ele foi passar por uma purificação. Para quê? Porque as energias tóxicas, de pensamentos negativos que ele tinha, não permitia que ele seguisse adiante para experiências mais elevadas. Então ele passou por um detox de energias, de pensamentos negativos. Foi limpo daquilo e pôde prosseguir. Veja só. Então, nós, enquanto consciências, trocamos energias com pessoas e ambientes. E muitas vezes o nosso pensamento, as nossas emoções descontroladas, perturba e intoxica, quer dizer, é uma patologia energética. E gente, tudo nas outras dimensões são energias, são frequências e condições diferenciadas, mas tudo é energia. O próprio Scott, quando ele transitava entre as dimensões, ele chamou aquilo de lençóis ou véus de energia, quer dizer, eram padrões diferenciados. E existem padrões, gente, dos mais diversos, são milhares de padrões. E as dimensões mais elevadas são surpreendentes. Eu não vou falar aqui das dimensões mais evoluídas ou mais elevadas, porque não é o caso, não é o tema do vídeo. Mas existem realidades ainda mais incríveis. E olha só a Bonnie, o que ela vivenciou. Ela foi até o extremo do universo físico. Aqueles seres que ela chamou de deuses, né? Eram, na verdade, seres muito evoluídos, que estavam ali criando nebulosas, mexendo com condições cósmicas gigantescas. Ela chegou a ver o padrão de Fibonacci em tudo, né? Se percebeu ali, naquele processo cósmico extremamente avançado, entendendo, tentando compreender o que aqueles seres faziam, criavam, manipulavam, no bom sentido, no extremo do universo. Você pode sair da galáxia numa experiência de quase morte? Sim, foi o caso dela. Você pode ir para dimensões que não existem fisicamente, como você pode se manifestar em qualquer local do universo, numa galáxia distante ou numa galáxia próxima. Você pode ir no extremo, você pode ir para um buraco negro, você pode ir para diversas manifestações que parecem quase alegóricas ou maiores que filmes de ficção científica. Mas toda essa realidade pode ser vivenciada de modo lúcido, de modo consciente, uma experiência dessa.
E o que é melhor, você volta contando tudo. A própria brasileira ali, né, Ana Carolina, que viu uma reunião de seres extrafísicos, ela viu tudo aquilo, viu o bebê chorando, quer dizer, ela não viu tanta coisa cósmica, mas ela sentiu que ela estava fora do corpo, que ela tinha morrido, só que o bebê, o amor e todo o processo fez ela voltar e também recebeu energias curativas para poder ser declarada viva de novo. E a própria mulher, a mulher que estava do lado, que contou, ó, uma mulher antes de mim que ela morreu e voltou. Não, não, essa é a minha história, você está falando de mim, quer dizer, são processos extraordinários e toda essa realidade você pode acessar. E você pode perguntar, mas Alexandre, eu nunca tive uma experiência de quase morte, o que eu faço? Eu tomo um choque para saber se é real? Eu me afogo? Não, nada de risco. Você pode aplicar técnicas para sair do seu corpo e vivenciar experiências por você mesmo, na sua casa, sem nenhum risco de vida, sem nenhum problema, sem pagar bilhete ou passaporte, nada. Você aplica técnicas sem usar nada, apenas a sua vontade e manobras específicas. Você sai do corpo tão lúcido quanto eles e tendo experiências até melhores e volta e conta tudo. E não é uma vez na vida não, você pode ter isso toda noite se você quiser, ou uma vez por semana, enfim. Você pode passar a vida tendo experiências, porque quanta gente tem uma quase morte dessa, mas é uma única vez na vida, e ela fica lá suspirando, lembrando daquilo, com saudade. Não, você pode ter isso todo dia, toda semana, basta você aplicar e se desenvolver. Como é que eu faço isso? Aqui na área de membros do canal, nós temos as técnicas de saída do corpo. Eu faço uma live todo mês, todo último sábado do mês, uma live com os membros. Eu passo técnicas novas, explico do detalhe, tiro dúvidas, você pode perguntar, falar para mim, tirar dúvida, perguntar, tudo para você entender e poder aprofundar isso. Então, já estudou o assunto, já está um pouco mais descolado, quer entender, aprofundar as técnicas, quer se aprofundar nessa existência além da vida humana? Se inscreva no canal, seja membro. Sem contar que, se você quiser também melhorar a parte emocional, temos uma mentoria onde vai poder se trabalhar processos de medo, de raiva, de culpa e assim por diante. Olha o primeiro link do comentário fixado aqui para você também saber e aprender a melhorar suas questões emocionais. Mas não acabou não. Esses 3 relatos são incríveis, né? Mas aqui no canal eu vou deixar um outro relato espetacular de uma pessoa que também foi declarada morta e ela viu coisas ainda mais extraordinárias de nível cósmico do que essa experiência relatada aqui pela Bonnie. Se você gosta do universo, gosta de coisas que fogem ao nosso padrão físico humano, olha esse relato que eu vou deixar aqui fixado nesses vídeos que ficam aqui nos últimos segundos do canal. Você vai se impressionar porque é de fato uma experiência estarrecedora. Então, clique aqui para continuar vendo e é isso. Forte abraço a todos, as melhores energias. Até a próxima, valeu.